Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ouvintes, Deus criou o homem com capacidade de escolha e com livre arbítrio para escolher. De forma que o modo de si é uma eleição. E temos o direito de eleger o nosso próprio caminho, de escolher nosso próprio modo pelo qual desejamos viver. Por exemplo, a educação é uma eleição. Podemos escolher se queremos ou não ser educados. Isso é uma eleição ou uma decisão que tomamos. Sabendo disto, o que muito nós dependemos é da direção de Deus, da sabedoria de Deus para escolhermos. Sabemos que a nossa escolha determina o nosso destino. Deus coloca diante do homem os dois caminhos, lhe dá a capacidade de escolha e o livre arbítrio para escolher. Note que Deus não condena quem quer que seja. O homem por si mesmo escolhe o seu caminho de salvação ou de perdição. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, Jesus Cristo está aconselhando. Na verdade, temos livre arbítrio, temos capacidade de escolha, mas agora vem o conselho de Deus. E o conselho de Deus é este: entrai pela porta estreita. A porta, de acordo com as Escrituras, é o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. E a palavra é a mensagem que você ouve. É a doutrina. Então você vai escolher a doutrina larga ou a doutrina estreita. A sã doutrina ou então a doutrina que combina com seus próprios desejos e que parece ser mais fácil, parece ser mais conveniente para a sua carne. Mas o nosso conselho inicial é este, é o de Jesus Cristo: entrai pela porta estreita. Aceitai a mensagem que nós estamos vos anunciando. É a porta estreita? Sim. Agora vamos aprender o que é o bem e o mal. Jesus Cristo já mostrou em poucas palavras em São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14,
que foram as escrituras citadas por nós nesta programação. O bem é a estrada estreita, é a porta estreita. O mal por si é a estrada larga, porque Jesus disse que ela conduz à perdição. Então vamos concluir que a porta estreita é a sã doutrina que São Paulo faz referência na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a qual não seria suportada por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores, quer dizer, ensinadores, pregadores, pastores, líderes para si, que pregassem, quando ele estava profetizando isto, não é? De acordo com o desejo do povo, de acordo com a concupiscência da carne. Então, o mal é esta doutrina frouxa, larga, estrada larga, que conduz à perdição. O bem é a porta estreita, é a sã doutrina que corrige, que exorta, que redargua, como São Paulo mesmo faz referência na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, que toda palavra divinamente inspirada é pronta para corrigir, para redarguir, para exortar e assim por diante. Agora, o bem e o mal é uma eleição. Você já está conhecendo o bem, é a porta estreita. Você já sabe qual é o mal, é a estrada larga, a porta larga, é a religião fácil, para esclarecermos melhor. Por isso é a melhor, é a maior, é tudo mais. É o que o povo prefere. É a religião fácil, em que a mulher pode viver como bem entende, o homem também pode se portar como bem entende. Então esta é a estrada larga, mas fiquem sabendo, ela conduz à perdição, perdição da alma, perdição eterna. Então aí está diante de vós, como Elias pôs o povo de Israel naquele dia diante de uma escolha. A quem vocês querem servir? Ao Senhor dos Exércitos? Ao Deus de Israel? Ou a Baal? Até quando cocheareis entre dois caminhos? Em outras palavras, Elias estava querendo dizer assim. Ele estava dizendo assim: até quando vocês vão querer ser salvos? Não querem a morte, não querem a perdição, mas também não querem entrar pelo caminho da salvação. Porque o povo quer as duas coisas. Querem servir a Deus e a Mamon. E Jesus disse que isso não pode. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então Elias viu ali um povo que queria as duas coisas. Queria Baal e queria Deus. Queria o mundo e queria Deus. Mas isto não é, de maneira alguma, cabível na vida daquele que quer ser, de fato, salvo. De maneira alguma. Então, o bem e o mal é uma eleição. Cada homem, mulher, menino ou menina tem que escolher se vai viver corretamente ou se não vai viver corretamente. Agora, poder escolher é uma grande coisa. Isto é verdade. Seu destino eterno é uma eleição. O seu destino eterno é uma eleição. Você elege o seu destino eterno. A sua escolha determina o seu destino. Não tenha dúvida disso. E talvez alguns de vocês que estão me ouvindo nesse instante tenham de tomar essa decisão
antes que este programa termine. Talvez muitos não sabem que daqui a poucos minutos já não tem mais oportunidade de escolha. Já não tem mais oportunidade de se decidirem onde vão passar a eternidade. A cada minuto, a cada segundo, a nossa vida está exposta. Ela pode ser requerida por Deus. E onde vamos passar a eternidade? Temos visto em pouco tempo os dois caminhos, as duas portas. Concluímos inicialmente que o bem é a sã doutrina, é a religião verdadeira, a única verdadeira, que é a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a Bíblia Sagrada como ela é, pregada como ela é. A sã doutrina é a porta estreita. A doutrina fácil, o evangelho fácil, é a porta larga. Então você está diante de dois caminhos. Qual deles você vai escolher? Cabe a você agora, nesse instante, responder para si mesmo diante de Deus. Oh, mas eu já tenho escolhido a porta estreita. E vivendo como bem entende? Sob um evangelho que não lhe corrige, que não lhe exorta, que não lhe coloca no posto do dever? Como mulher, como homem? Não. Repare bem esses dois caminhos e veja que um conduz a um destino e o outro conduz a outro destino muito diferente. Um conduz à vida eterna, aos céus, enquanto o outro conduz à perdição eterna, ao inferno. Deus os abençoe, ouvintes, sob esta meditação, e conforte o vosso coração e vos anime nesse instante a prosseguirem neste caminho que tendes escolhido sob a orientação de Deus. Ó filhos de Deus, que têm escolhido a estrada estreita, a mensagem do dia, enviada por Deus através do Elias, do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Confortai-vos com estas palavras. Vós tendes escolhido uma porta estreita, mas uma longa porção dos céus esperam por ti. Por vós, que tendes escolhido a porta estreita. O profeta desta era diz: como posso eu esperar chegar nos céus, deitado aqui em berço esplêndido, de folga, de descanso, sem luta alguma, sem correção alguma, enquanto outros navegam por mares de sangue para chegarem até aquele lugar de glória. Os céus é tomado à força, é a espada. Os céus é alcançado através de renúncia, através do novo nascimento com o batismo do Espírito Santo, o que faz de você o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é afligido, o corpo de Cristo trilha um caminho espinhoso, um caminho estreito, mas que conduz à vida eterna. Esta é a escolha dos filhos de Deus. Deus tem o chamado através da mensagem que é o alarido. Então, os coloca diante de uma escolha. Perguntamos nesta hora àqueles que têm recebido a mensagem do 7º anjo, que têm aceito esta mensagem que vocês têm ouvido em seus corações, não somente em suas mentes, em seus intelectos, mas na vida, na alma mesmo.
Qual dos dois caminhos vocês preferem? Vocês querem voltar? Não. A noiva gentílica é tipificada na Bíblia por Ruth. E Noemi, a sua sogra, disse para Ruth voltar. Uma voltou. O sistema denominacional voltou. Como o cão volta ao seu próprio vômito, disse São Pedro. Estou usando a linguagem de Pedro. A órfã voltou, como a porca lavada volta ao lamaçal. Os pentecostais têm voltado. Voltado para onde? Vejam para onde eles têm voltado. Mas Ruth, não. Ruth preferiu prosseguir com Noemi. A estrada era estreita, as circunstâncias eram difíceis. Ela tinha que enfrentar um destino. Ela não sabia o que esperar, o que a esperava na frente. Mas ela disse: teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Oh, que grande escolha! Quem quer voltar depois de entrar neste caminho? Depois de fazer esta escolha divinamente inspirado pelo Espírito Santo? E nós temos visto esses dois caminhos. E então temos escolhido agora. Mas isto porque, desde antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, nos predestinou, sabendo que a nossa escolha seria a porta estreita, seria a mensagem do dia, seria a mensagem desprezada do dia. Vocês que têm escolhido, por divina revelação, a mensagem do dia, guardem esta mensagem em vossos corações e prossigam adiante, porque uma longa porção dos céus esperam por vós. Dois caminhos, um a perdição, o outro a salvação. Eu vou andando, me livrando dos espinhos, mas só não quero desviar do bom caminho. É necessário graça, é necessário poder do Espírito Santo para viver a mensagem que Deus tem nos enviado nestes dias. Porquanto ela é a porta estreita, é o caminho espinhoso, mas que conduz à vida eterna. Mas notem, irmãos amados, que Ele próprio cuidará de vós. Ele próprio cuidará de nos dar substância, de nos dar o alimento necessário e ao que vocês estão recebendo nesse instante. Recebam a consolação do Espírito Santo, recebam gozo, alegria da vida eterna, de terem escolhido por divina revelação, por uma predestinação, esta mensagem dentre todas as demais. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.